Após o evento de paz no Coliseu, o Papa concluiu uma reunião com líderes de outras religiões. Todos vieram ao Vaticano para celebrar o 60º aniversário do documento Nostra Aetate. Esse texto marcou uma mudança na atitude da Igreja Católica em relação a outras religiões. Roma parou de focar em suas diferenças e passou a se concentrar no que os une. Por exemplo, o significado transcendente da vida em um mundo cada vez mais secularizado. Na verdade, o Papa Leão XIV enfatizou que esse é o papel das religiões hoje. Neste momento crucial da história, somos confiados com uma grande missão para reavivar em todos os homens e mulheres seu senso de humanidade e do sagrado. O Papa também lembrou a todos que religiões são para a paz, não para o fanatismo, porque para todos que acreditam em Deus, o restante dos homens e mulheres não são estranhos, mas irmãos e irmãs. Nostra Aetate ensina que não podemos realmente invocar a Deus, o Pai de todos, se recusarmos a tratar de forma fraternal ou fraternal qualquer homem ou mulher criado à imagem de Deus. O documento Nostra Aetate foi um dos mais curtos do Concílio Vaticano II, mas, ao mesmo tempo, um dos mais revolucionários. A ideia inicial era refletir sobre a relação entre a Igreja Católica e o judaísmo, mas no final foi muito além, abordando a relação com todas as outras religiões. O Papa Leão trouxe uma mensagem de paz e convivência cristão-muçulmana para o Líbano e para o Grande Oriente Médio hoje. Em seu primeiro dia completo no Líbano, na segunda-feira, o Papa Leão visitou um local de peregrinação dos católicos maronitas, a maior comunidade católica oriental do Oriente Médio. Em seu discurso, ele mais uma vez pediu paz no Líbano e no mundo, mas também pediu que o amor vença o ódio, uma mensagem de paz que ele deve repetir em uma reunião interreligiosa com líderes de algumas das muitas denominações religiosas deste país e, especialmente, uma mensagem de esperança. Queridos irmãos e irmãs, estou profundamente tocado e imensamente grato por estar entre vocês hoje nesta terra abençoada. Uma terra exaltada pelos profetas do Antigo Testamento, que contemplavam em seus imponentes cedros emblemas da alma justa que floresce sob o olhar vigilante do céu. Uma terra onde o eco do Logos nunca se silenciou, mas continua a chamar de século em século aqueles que desejam abrir seus corações ao Deus vivo. Em sua exortação apostólica pós-sinodal Ecclesia in Medio Oriente, assinada aqui em Beirute em 2012, o Papa Bento XVI enfatizou que a natureza universal e a vocação da Igreja exigem que ela dialogue com membros de outras religiões. No Oriente Médio, esse diálogo baseia-se nos laços espirituais e históricos que unem cristãos a judeus e muçulmanos. É um diálogo que não é ditado principalmente por considerações pragmáticas, políticas ou sociais, mas por preocupações teológicas subjacentes relacionadas à fé. Queridos amigos, sua presença aqui hoje, neste lugar notável, onde minaretes e torres sineiras de igrejas ficam lado a lado, mas ambos se erguem para o céu, testemunha a fé duradoura desta terra e a devoção firme de seu povo ao único Deus. Aqui, nesta terra amada, que cada sino toque, cada adã, cada chamado à oração se misturem em um único hino elevado, não apenas para glorificar o misericordioso Criador do céu e da terra, mas também para elevar uma oração sincera, pelo dom divino da paz. Por muitos anos, e especialmente nos tempos recentes, os olhos do mundo têm estado fixos no Oriente Médio, berço das religiões abraâmicas, observando a árdua jornada e a busca incessante pelo precioso presente da paz. Às vezes, a humanidade olha para o Oriente Médio com um sentimento de apreensão e desânimo diante de conflitos tão complexos e antigos. No entanto, em meio a essas lutas, um senso de esperança e encorajamento pode ser encontrado quando focamos no que nos une, nossa humanidade comum e nossa crença em um Deus de amor e misericórdia.
في قلبه وهو ألد الأرض زخرفها وزينت وظن الله يدعو إلى دار. O Papa Leão juntou-se a outros líderes religiosos na Turquia com uma mensagem de reconciliação em sua primeira viagem ao exterior como pontífice. O Papa tem participado de um serviço com o patriarca Bartolomeu, chefe da Igreja Ortodoxa. Os dois assinaram uma declaração conjunta para curar uma divisão de quase 1000 anos entre suas igrejas. O pontífice também se juntou aos líderes muçulmanos em uma visita à Mesquita Azul de Istambul e o Papa Leão, posteriormente, celebrou uma missa com a presença de milhares em uma arena em Istambul. Acho que a visita à mesquita foi significativa dizer que, embora tenhamos crenças diferentes, diferentes formas de adorar, diferentes modos de viver, podemos viver juntos em paz. E então acho que promover esse tipo de imagem é algo que o mundo precisa ouvir hoje e que juntos podemos continuar oferecendo em nosso testemunho enquanto continuamos nesta jornada apostólica. Vimos o Papa visitar a Mesquita Azul hoje, com líderes muçulmanos. Ele acabou de celebrar uma missa católica em Istambul. O que chamou sua atenção? Na viagem dele em particular? Ouvimos a mensagem do Papa Leão o tempo todo, mas também aqui nesta viagem à Turquia, e isso é um chamado à paz. É um chamado pela paz e um chamado para que pessoas de todas as crenças trabalhem juntas pela paz. Mas nessa viagem em particular, me senti tocado ao assistir ao serviço de oração ecumênico no sítio arqueológico, no local histórico do Concílio de Niceia. Por isso, acho importante que aqui estejamos ouvindo não apenas sua mensagem cotidiana por paz e unidade, mas uma nota muito particular sobre unidade cristã e o que une cristãos ao redor do mundo que fazem parte de muitas denominações e comunidades cristãs diferentes. O fato de que tantos outros líderes religiosos, líderes ecumênicos, tanto naquele culto de oração, quanto hoje na reunião privada que aconteceu entre o Papa Leão e vários líderes religiosos, incluindo membros do Conselho Mundial de Igrejas, da Federação Luterana Mundial e da Comunhão Anglicana. Acho realmente notável o que estamos vendo e ver isso no local do que foi o primeiro concílio ecumênico para o cristianismo. Realmente uma visita histórica, a primeira vez que um Papa esteve na Argélia. Mas no primeiro dia da visita, havia muito foco nos ataques direcionados de Donald Trump ao Papa e em seus apelos pela paz na guerra a Israel no Irã. Quanto essa rivalidade foi discutida lá na Argélia? Fez parte da conversa, mas não diria que foi o foco. A primeira vez que um Papa visita a Argélia é algo muito importante aqui. Este é um país muçulmano. A religião oficial do Estado é o Islã. 99% da população é muçulmana. A população católica é pequena. Estamos falando de menos de 10 mil pessoas. Então isso é algo muito importante. Então o Papa foi à grande mesquita de Argel, tirou os sapatos e foi acompanhado pelo reitor. O Papa Leão está reforçando sua mensagem de paz ao encerrar uma viagem histórica à Argélia. Embora tenhamos crenças diferentes, o pontífice se reuniu tanto com cristãos quanto com líderes muçulmanos na nação africana, convocando a unidade entre todas as fés. Podemos viver juntos em paz, e então acho que promover esse tipo de imagem é algo que o mundo precisa ouvir hoje. Sei que na Europa há muitos medos presentes, mas muitas vezes gerados por pessoas que são contra a imigração e tentam impedir a entrada de pessoas que podem ser de outro país, de outra religião, de outra raça. E nesse sentido eu diria que todos precisamos trabalhar juntos. Um dos valores dessa viagem é justamente chamar a atenção do mundo para a possibilidade de que o diálogo e a amizade entre muçulmanos e cristãos sejam possíveis. O Papa começou a inventar versículos bíblicos para tentar fazer Trump parecer mal. Jesus nos disse: "Bem-aventurados os pacificadores, mas ai daqueles que manipulam a religião em nome de Deus para seu próprio ganho militar, econômico ou político, arrastando o que é sagrado para as trevas e a imundície." Agora Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. Mas o resto bem, só posso supor que o Papa estava fazendo audição para um lugar no The View, onde eles também inventam coisas. E eu prefiro honestamente falar sobre o amor,
a bondade e a graça de Deus. Mas, pessoal, não podemos pular as partes difíceis das Escrituras. Tentamos pregar todo o conselho de Deus. Estamos vivendo tempos sombrios que exigem sabedoria e discernimento. E uma forma de identificar uma falsificação é estudando a verdadeira. Então entenda que, como comparamos o Cristo falso com o verdadeiro Cristo das Escrituras, isso é fundamental. Tudo o que Deus cria, Satanás falsifica. Você pode dizer isso comigo? Seja lá o que Deus, Satanás falsifica. Satanás, esse é o manual dele. Copiar, colar, falsificar. Copiar, colar, falsificar. Satanás vai fingir a paz. Ele fingirá ressurreição. Ele até falsifica uma religião mundial. Você pensa, como esse cara vai conseguir poder, quero dizer, como líder político? Bem, ele terá a ajuda de seu ajudante, um líder religioso, que João descreve no versículo 11. Ele diz, então vi uma segunda besta saindo da terra, não do mar. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um quê? Dragão. Repare que a segunda fera parece pacífica. Ele parece um cordeiro, ele parece Jesus, mas fala como um dragão. Em outras palavras, por fora, ele parecerá manso e dócil. Assim como Jesus, o Cordeiro de Deus, algum tipo de líder espiritual ou guru que enfatiza o amor, a paz, as flores e os unicórnios. Mas de sua boca saem as palavras do inferno. Besta número 2. Diz, exerceu toda a autoridade da primeira besta em seu nome e fez a terra e seus habitantes fazerem o quê? Adorem a primeira besta cuja ferida fatal foi curada. Então temos 2 bestas aqui. Todo mundo diga, fera 1, esse é o anticristo. Agora diga, besta 2, esse é o falso profeta. Eles são uma dupla dinâmica. Melhor ainda, eles são uma dupla demoníaca. O falso profeta vai criar uma religião mundial única para enganar o mundo e fazê-lo adorar o anticristo. Isso é fascinante, porque Jesus previu isso em Mateus 24. Ele disse, entendam, pois falsos cristos, esse é o anticristo, e falsos profetas se levantarão e farão grandes sinais e maravilhas, falsificarão milagres, para desviar, se possível, até os eleitos. E assim, o falso profeta vai reunir seguidores de todas as diferentes religiões do mundo, desde o Islã ao hinduísmo, das testemunhas de Jeová até o judaísmo, e construir. Ele vai dizer, podemos nos dar bem? Vamos construir uma ponte entre todos esses casos. Isso se chama sincretismo. Vamos sincronizar todas essas crenças e adorar a fera juntos. Hashtag melhor juntos. Sim? Pais, vocês já foram como uma assembleia escolar ou talvez já foram a um culto ecumênico e eles convidam como os líderes religiosos da cidade? Sabe, eles são pequenos. Eles têm um rabino, um imã e um padre. Todos sentam juntos no palco e fingem que estamos orando para o mesmo Deus. E cristãos, vocês também podem orar. Só não diga o nome Jesus. Falso. Essa é uma religião falsa criada pelo falso profeta. Não se deixe enganar, church. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Amém. Dê louvor a Deus se você acredita nisso. Essa é a verdade. Não estamos sendo maldosos. Não vamos chutar ninguém. Mas se você diz que tudo é verdade, vai cair em qualquer coisa. O anticristo e o falso profeta vão trabalhar lado a lado. E entenda, veja, política e religião finalmente vão se fundir. Quero conectar os pontos do que está acontecendo. O que você está vendo agora é a formação da Trindade profana. Vejam, assim como existe uma Santíssima Trindade, vocês sabem o que é a Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Existe uma Trindade profana. Satanás, o anticristo e o falso profeta. Então, em vez de Deus Pai, você tem o dragão ou Satanás. Em vez de Cristo, você tem o anticristo. Em vez do Espírito Santo, você tem o falso profeta. E repare na santa, na verdadeira Trindade, na autêntica Santíssima Trindade. Qual é o papel do Espírito Santo? Ele aponta as pessoas para Jesus. Qual é o trabalho do falso profeta? Ele aponta as pessoas para o anticristo. Lembre-se, quando Jesus estava aqui, ele indicou a todos o Pai. Na Trindade profana, o anticristo aponta todos para Satanás. Então lembre-se, seja lá o que Deus crie, Satanás o quê? Falsificações. Ele não tem um pingo de criatividade. Copiar, colar, falsificar. Satanás só inventa maneiras de imitar Deus e enganar as pessoas.